Entrando no ar. Boa noite, boa noite, boa noite a todos os nossos queridos internautas, a todas aquelas pessoas que acompanham o projeto em preto e branco jornal desde maio. Desde maio estamos aqui com esse projeto do jornal online, em preto e branco jornal. Nós temos o jornal impresso e temos também o jornal online na nossa fanpage no Facebook e estamos com um canal agora no YouTube, né? Uma campanha arrecadando o maior número de inscritos. Gente, hoje é dia 1º de setembro, são exatamente 21 horas e estamos aqui para dar seguimento ao trabalho desse projeto que se propõe a levar informação de interesse público e caráter institucional às pessoas que nos acompanham, aos nossos internautas, e trazendo sempre novidades, assuntos atuais, contemporâneos, e pessoas comprometidas em socializar o conhecimento, porque represar o conhecimento, de certa forma, não é positivo, não é verdade? Gente, nossos convidados dessa noite é a doutora Valdete Souto, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, e o Neucir André Varnier, ex-presidente do Sintergs, né, o Sindicato dos Técnicos Científicos do Estado do Rio Grande do Sul. Se eu não me engano, se não é o primeiro, está entre os primeiros maiores sindicatos do Estado. Boa noite, doutora Valdete. Boa noite, boa noite. Estou te ouvindo bem. Aqui tem um pequeno delay, mas acho que é por conta dessa ventania toda. Boa noite para todas e todos. Que bom estar aqui contigo, Mário. Eu lembro bem da primeira vez que eu estive num programa de rádio que tu comandava, e fazia tempo que a gente não se via de novo, então estou muito feliz de estar aqui contigo nessa noite. Eu da mesma forma. Boa noite, Neucir André Varnier, ex-presidente do Sintergs Sindicato. É isso aí. Boa noite a todos os teus amigos aí, colegas que estão nos acompanhando na internet. Boa noite a nossa colega de debate, de conversa, que é a Valdete Souto, juíza famosa aí, foi perseguida pelo poder instituído, poder não muito explícito, tão claro, né, que atua no nosso país. E boa noite a ti, Mário. Muito obrigado pelo convite, estamos sempre às ordens aí. Espero que a gente possa trazer um pouquinho de alternativa para os nossos internautas aí, fora do eixo ali, Globo, Bandeirantes, coisa e tal. Estamos às ordens. Boa noite a todos. Tá bom. Bom, pessoal, eu sempre quando eu entrava numa sala de aula, seja na época da escola, do ensino fundamental, ensino médio e depois no ensino superior, principalmente no ensino superior, eu sempre fui, digamos, um pouquinho ousado, né? O investimento socioafetivo que foi dado pelos meus pais me fizeram ter, digamos, uma razoável autoestima e que eu me tornava, através de uma fala, quem sabe, audaciosa, ousada dentro da sala de aula. Eu queria saber quem era aquela pessoa que estava lá na frente, em frente à lousa, ao quadro verde, né? Na sala de aula, quem era aquela pessoa, qual era o repertório de vida que ela trazia e que tipo de informação, de contribuição ela ia trazer, somar na minha vida. Às vezes eu até duvidava, será que ela sabe algo a mais do que eu? Então eu peço que, de certa forma, eu começo pela doutora Valdete, falando um pouquinho até para os nossos internautas, quem é a doutora Valdete, natural da onde, como é que foi a caminhada da sua formação, né? Até para a gente se aproximar um pouco mais do nosso internauta, né? Até para ele saber com quem ele vai conversar, porque geralmente o pessoal aqui contribui com bastante comentários. Então, eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho da sua trajetória de vida. Que legal, Mário. Então tá, vamos lá, né? Eu sou a natural de São Leopoldo. Sou filha de um casal que já fez 54 anos de casamento. Tenho 2 irmãos, sou a filha do meio.
E de formação, eu fiz magistério. Então, durante a faculdade de Direito, eu lecionei a alfabetização, alfabetizava as crianças. Eu adorava, na verdade, eu sinto muita saudade daquele tempo. E então, eu fiz a faculdade de Direito, trabalhando de manhã no magistério, fazendo estágio à tarde e estudando à noite. E assim que eu me formei, logo depois abri o concurso para juiz do trabalho. E tem um dado curioso que eu gosto sempre de contar, Mário, que assim, quando abri o concurso, eu conversei com as pessoas com as quais eu estagiava, e todo mundo disse, não, justiça do trabalho não, justiça do trabalho é um balcão de negócios, não é direito de verdade, direito mesmo tem no fórum, na justiça comum. Aí eu pensei, não, mas então agora é que eu quero saber do que se trata exatamente a justiça do trabalho, e acabei me inscrevendo e fazendo o concurso. E passei, entrei na magistratura em 2001, portanto, já estou completando a maioridade, né, na magistratura, ano que vem já 20 anos de magistratura trabalhista. Trabalhei pelas cidades do interior e agora estou já há bastante tempo na 4ª Vara do Trabalho de Porto Alegre. Sou mãe do Pedro, que é um guri muito legal, que já tem 20 anos de idade, nasceu no dia da minha formatura no Direito. E gosto muito do que eu faço, embora ultimamente eu esteja um pouco... A palavra não é decepcionada, né? Um pouco, assim, menos iludida, digamos assim, com a magistratura, em razão de tudo que está acontecendo e do papel que o Poder Judiciário está assumindo, especialmente nesse contexto de exceção que nós estamos vivendo hoje. Ainda assim, eu gosto muito do que eu faço, mas assim, eu não abandonei o magistério, não. Eu logo que entrei na magistratura, dei jeito de começar a dar aula de novo, aula de Direito do Trabalho, Processo do Trabalho, até hoje eu dou aula, eu fiz concurso para a URGS, estou esperando a nomeação, a posse, né, para dar aula de Direito do Trabalho, porque realmente eu adoro lecionar. Acho que é isso, em resumo. Neucir André. É isso aí. Bom, então, vou revelar alguns segredos aí. Não, eu sou natural de Montebello do Sul, era distrito de Bento Gonçalves. Hoje é bem conhecida a região, Vale dos Vinhedos. Eu nasci em casa. Meu pai e minha mãe, com parteira, fizeram parto, isso em 1969. Nós já tínhamos hospitais em Porto Alegre, e o hospital mais próximo talvez fosse em Bento Gonçalves, uns 30 quilômetros de estrada de chão, né, como eles falam, lá no meio do mato. Então, eles fizeram parto em casa, né? Nasci sentado, quase morri, minha mãe também. Isso eles me contam, né? Foi difícil de nascer. Então, eu comecei já com problemas ali no nascimento. E meu pai era colono, né? Teve algum desentendimento, e veio para morar em Porto Alegre, eu vim com 1 ano de idade. Nós nos estabelecemos ali no bairro Petrópolis. Então, eu moro hoje em Porto Alegre há 50 anos, e praticamente sempre no bairro Petrópolis. Eu tive alguns pequenos períodos assim no centro histórico, na Restinga, 6 meses, ali no Jardim Ipu também. Então, basicamente, vim para Porto Alegre. Daí, meu pai teve um pequeno comércio, sempre trabalhei, né? Hoje isso é proibido, né? E também acho que deve ser proibido. Eu acho que eu sou a história viva de que criança tem que brincar, tem que se divertir, tem que criar relações sociais, tem que amar, tem que... E eu fiz tudo isso em graus diferenciados, né? Diferente, menor, né? Num grau menor do que meus amigos que moravam no bairro Petrópolis, um bairro que ainda é um bairro nobre, né? Então as pessoas tinham boas condições de vida. Nós não tínhamos condições mesmo, muito humilde mesmo, nós sempre moramos de aluguel. Morei num cortiço ali, num porão de uma casa que tinha 3 famílias, o banho e chuveiro era dividido com mais famílias, era um banheiro coletivo, e me lembro que era álcool para esquentar no inverno, e às vezes colocava muito álcool, né, eu não alcançava, aí pingava fogo na cabeça, e uma vez pegou fogo na cabeça do meu pai, ele ficou meio careca no lado. Então, essa é a trajetória de muita luta, muito trabalho infantil. Não sou favorável, mas eu acho que não culpo meu pai nem minha mãe, porque eles vieram dessa educação, eles só reproduziram, né? Não são pessoas inocentes, de certa forma. E sou servidor público, depois que eu me fazendo concurso aí, meio que fiz assim, um amigo me obrigou a fazer, pagou o concurso, eu fiz o concurso, e eu me esqueci do concurso.
7 anos depois, uma pessoa ligou para a casa da minha mãe dizendo que saiu no jornal, uma pessoa estava numa biblioteca, numa escola que a gente teve no comércio, dizendo para minha mãe, isso é uma coisa que eu tenho que contar porque é inédito, tá? Ligaram de um bairro para o outro bairro, 10 da noite, avisando minha mãe que eu estava no jornal, né? Eu já, daí, no Diário Oficial do Estado, ninguém lê Diário Oficial do Estado, né? E essa pessoa, naquele dia, viu uma publicação de nomeação, de nomeação, né? E aí a minha mãe me ligou, eu estava no outro, estava na Restinga, eu tinha aberto um comércio, 6 meses, estava horrível lá, estava desesperado. E me manda eu disse para minha mãe, eu tinha um escritório na casa da minha mãe, que eu fiz um esquema de perícia judicial, do trabalho, perito judicial, né? Era juntas, nem me lembro. Meu cunhado fazia as perícias lá também, ele era contador, eu era administrador. E eu disse, mãe, isso é uma mentira, porque um concurso prescreve em 2 anos, é prorrogável, mas, aliás, tem validade de 2 anos, prescreve mais, é prorrogável mais 2 anos, isso aí é uma brincadeira, 7 anos, né? E ela, não, mas está aqui, então pede para ela passar um fax para ti, é a professora da escola, amiga dela, da biblioteca da escola pública, mandou um fax, que nós tínhamos um fax lá, tinha um escritório. E ela, daí, está aqui na minha mão. Eu peguei e saí do jardim, do Restinga, era 11 horas da noite, e fui lá. E não é que era verdade mesmo, é que estava sob júdice. E eu não sabia. Eu fiz em 94, tirei em 75º lugar e rasguei tudo. Isso é uma coisa inédita, porque eu estava passando dificuldades lá e eu me ajoelhei na cama, eu e a minha esposa, que estamos juntos até hoje, 29 anos, e eu rezava assim, eu tenho que sair dessa. No dia que eu fui me metendo, eu comprei um comércio lá que era um horror. Estava sendo roubado de tudo que era lá, não das pessoas de lá, que são excelentes pessoas, mas tinha pessoas que estavam lá envolvidas, os empregados. Foi uma loucura que eu fiz. E não é que era verdade, inacreditável, porque ia passar em branco. E aí eu estou na Secretaria da Saúde. Estou licenciado, porque sou diretor do Sintergs ainda, estou descompatibilizado, sou pré-candidato a vereador de Porto Alegre, e também sou presidente da CGTB aqui no Rio Grande do Sul, Central Geral dos Trabalhadores. Fizemos nota em apoio à Valdete, naquela ocasião também a nível nacional, que o nosso presidente Ubira assinou em conjunto com as centrais. E é isso, uma breve história. Eu tinha que contar essa aí, porque essa aí é uma coisa que até hoje ela é meio que espiritual, uma coisa... E eu fiquei mais pobre, tá? Assim, em termos de econômico, rico em espiritualidade como um ser humano. Mas, Valdete e Mário, em termos econômicos, depois que eu virei servidor público, eu fiquei mais pobre, em termos econômicos. Seria isso. Tá bom, ótima contribuição e ótimo, né, exemplo de resiliência, né? Se vê através do teu sorriso, tu contando a tua história, né? E até porque eu também conheço alguma... Bom, gente, a gente está aqui para falar um pouquinho, né, sobre o papel da sociedade em que nós vivemos, né, no democrático de direito. Nós vivemos numa república. Para quem não sabe, república é a relação que a gente tem, né, do cidadão, do povo, com aquilo que é público, aquilo que naturalmente é do povo, é de uso coletivo, né, chamados bens comuns. E a partir da Constituição de 1891, a primeira Constituição republicana, a intenção, digamos, formal, que realmente o Brasil se tornasse uma república. Daqui para lá, de lá para cá, nós vamos hoje saber, através dessa troca com os nossos convidados, se realmente nosso Estado democrático de direito ele existe de fato, na prática, e se realmente o Brasil ele é uma república, ele vive como república e seus agentes políticos se comportam como, né, sujeitos e cidadãos republicanos. Começo pela doutora Valdete. Doutora Valdete, hoje a sociedade brasileira ela pode dizer que ela vive
num Estado democrático de direito na prática, na sua opinião? Pois então, Mara, essa pergunta é bem complexa de ser respondida, né? Porque primeiro a gente precisa pensar assim de que democracia a gente está falando. É um Estado de direito? Sem dúvida que é, porque nós acabamos nos baseando em um conjunto de regras que fazem parte do que a gente concebe como direito. Na verdade, se a gente pensar numa visão marxista do direito, né, o direito é justamente um conjunto de normas que justifica esse modelo de sociedade que a gente tem. Então, nós, sem dúvida, estamos no Estado de Direito. Mas um Estado democrático, a gente precisa primeiro fazer um acordo sobre o que a gente compreende como democracia. Porque mesmo a democracia liberal, né, que, portanto, não seria uma democracia que efetivamente garantiria, por exemplo, acesso em condições de igualdade para todas as pessoas, às possibilidades de vida boa. Mas que, pelo menos, é um conceito que, pelo menos, assim, a partir da segunda metade do século XX, inclui a garantia de efetividade dos direitos sociais. Quer dizer, para falar de democracia nos estados liberais como o nosso, a partir da segunda metade do século XX, a gente tem que pensar em possibilidade de eleger nossos representantes, sim, em liberdade de expressão, mas também em possibilidade de acesso àquilo que torna a vida minimamente digna, ou seja, moradia, educação, alimentação saudável, trabalho. E aí, se a gente pensar desse modo, veja, tem um número muito significativo de pessoas no nosso país que não têm acesso a saneamento básico, a água encanada, né? Se a gente olha a pesquisa, aquela pesquisa nacional por domicílios do ano passado, do IBGE, o número de pessoas sem saneamento básico ou morando sem ter banheiro nas suas casas é muito, muito alto. O número de pessoas desempregadas no Brasil já passou dos 13 milhões de pessoas. O Brasil, desde 2016, ainda considera um número de pessoas desalentadas. São pessoas que já desistiram de procurar emprego. A polícia, por exemplo, né, o Estado, na sua função repressora, para uma boa parte da população, especialmente a população que mora nas periferias, a população negra, a população pobre, seguiu, depois da chamada abertura democrática, se apresentando apenas como um Estado para punir mesmo, né? Esses dias eu estava vendo um movimento até em relação à necessidade de dar a palavra às vítimas de tortura da época do regime de ditadura civil-militar, e aí algumas falas nesse sentido, sobre a Comissão da Verdade, e aí dizendo que as pessoas depondo, né, dizendo que tinham medo da polícia, né, que quando viam a polícia ou o exército, ou seja, quando viam um Estado fardado, ficavam com medo porque sabiam que podiam ser presas injustamente, torturadas, podiam desaparecer. Eu fiquei pensando, nas periferias das nossas cidades, durante todo o tempo que nos separa da Constituição de 88, isso não deixou de acontecer. Hoje, né, se a polícia chega nos bairros mais pobres das cidades, as pessoas têm medo também. E também estão correndo o risco de serem presas sem motivo, de levarem uma bala perdida, de desaparecerem. Quer dizer, acho que se a gente pensa sobre esse viés, por mais que a gente tenha conquistado coisas, especialmente nesse último período da nossa história, depois da abertura democrática, especialmente após a Constituição de 88, e nós conquistamos muita coisa, eu não sei se é possível falar que nós vivemos num Estado democrático, porque ainda falta muito. O Brasil é um recordista em desigualdade social. Nós somos um país em que algumas pessoas vão de helicóptero trabalhar e outras precisam sobreviver com uma renda de R$600 por mês. Então, é complicado falar em democracia, mesmo liberal, numa realidade assim, né? André, a doutora Valdete está sendo pessimista, porque, pensa bem, eu conheço... Realista. Calma, eu quero te provocar. A doutora Valdete, então, digamos... nesse barco, né, que está parado no meio do oceano, ela está sendo pessimista, se queixando do vento, ela está sendo otimista, esperando que ele melhore, ou ela está sendo realista e entendendo que devam ser ajustadas as velas, até porque nós vivemos num país onde a nossa é chamada cidadã.
André? Eu não deixei tu molhar o bico, né? Desculpa. Bom, eu já respondi tua pergunta, né? Eu não deixei tu molhar o bico. Mas muito do que eu estava pensando, a Valdete falou ali, vou reprisar um pouco também, reforçar, e porque o título, né, que é o papel da sociedade no Estado Democrático de Direito, né? Então eu até vou trazer uma pequena, breve historinha que eu vi domingo, no programa da Globo Fantástico. Não sei se eu vi, eu vi ali na passada ali, eu vi sobre um grupo organizado de servidores não concursados, né, CCs, trabalhando para um gestor na frente de uma unidade, contratado pela Secretaria da Saúde, na frente de uma unidade de saúde, no Rio de Janeiro, com a seguinte função: coibindo, constrangendo, impedindo o trabalho do jornalismo, da expressão, tanto do jornalismo como do entrevistado, né? E aquilo ali não é Estado Democrático de Direito. Aquilo é um crime dentro do Estado Democrático de Direito, mas é uma prática. Só que isso tem acontecido em níveis diferentes. Eu trouxe essa historinha agora, eu vou entrar na questão depois do princípio da dignidade humana, que a doutora Valdete falou, né? Mas eu trouxe esse assunto por conta do nível de perseguição, de intimidação que existe. São vários níveis. E isso aconteceu com a nossa debatedora aqui, colega Valdete. Nós estávamos falando antes de estar no ar, que ela foi intimidada por uma, vamos dizer assim, eu não sei o termo, uma instauração de um procedimento que ela deveria dar explicações sobre um artigo que ela escreveu, a doutora Valdete sabe disso, expressando, né, o seu sentimento humano, né? Porque que acontece? As pessoas, a gente escuta aquela frase, seja um profissional, mas antes de ser um profissional, eu sou humano. Eles querem dissociar, né, o humano de uma coisa. Nós não somos uma coisa, nós somos humano. E ela exerceu o papel dela como um ser humano dentro da sociedade. Ela não se calou, ela exerceu o papel político, ela foi política. E aí ela... Tu me permite uma retaliação, um outro nível. Sim, claro. Tu me permite uma parte? Eu acho que me entristeceu bastante isso também, também por conhecê-la e saber a forma como ela se posiciona diante dos fatos, e de alguma maneira isso desumaniza, se cria na nossa sociedade um misticismo em torno de quem está na função de magistrado, que se esquece que ali existe uma pessoa, existe uma história de vida, né? Existem sentimentos, valores, virtudes, né? Que eles já existiam antes dela se tornar juíza, né? Já existiam, isso foi passado pela família, né? São valores que foram passados na sua educação, na sua formação primária, né? Então, por isso que no início da nossa live eu fiz questão que cada um de vocês trouxesse um pouquinho da história de vida, até para humanizar e trazer essa imagem para quem nos acompanha, para os internautas, que aqui estão 3 pessoas, né? Que não está aqui um advogado, um administrador e uma juíza. Estão aqui o Mário, a Valdete e o André batendo um papo e procurando dividir um pouco, né, do seu repertório de conhecimento com as pessoas, trazendo luz aonde não tem luz, né? Nosso papel
Então, tu abordaste muito bem, André. Eu acho que se foi um ato que desumaniza a pessoa e que, de certa forma, tenta colocar uma mordaça, não é verdade? Desculpa, André, mas eu tinha que fazer essa... Só vou ser breve, então, concluindo, aquele procedimento intimidador, eu dei uma lida sobre esse assunto, né? O ministro lá, ele abriu dia 22 de julho e arquivou dia 14 de agosto. Essa é a maior prova. Pô, se ele depois ele diz que não há elementos para que aquele procedimento desse prosseguimento. Pô, mas será que ele não viu isso antes? Será que ele não viu isso antes de abrir dia 22 de julho? Ou o que aconteceu? O sistema está impregnado de pessoas com interesses não, aqueles interesses para o Estado Democrático de Direito, que daí nos remete à questão do princípio fundamental lá na nossa Constituição, que é o princípio da dignidade humana, né? Porque o que está acontecendo, as pessoas estão destruindo o Estado, ocupando o Estado com pessoas que estão desumanizadas. Então, aquele ministro, ou ele fez para agradar alguém e depois retirou, que eu não acredito nisso, ou ele está impregnado de desumanização. Então, ele foi o quê? Ele fez a mesma coisa, num nível diferente, que aqueles criminosos fizeram ali no Rio de Janeiro, em frente da unidade de saúde, impedindo o trabalho, né, dos jornalistas e dos entrevistados de poder, então, falar a sua opinião, dar a sua opinião, falar o que está acontecendo, falar o que está acontecendo de fato. Então, eu queria dizer isso, que aquilo ficou bem claro nisso, e a Valdete, com muita maestria ali, soube contornar, aliás, e também, não digo maestria, no momento que a gente estava passando, ela não digo que afrontou, mas ela se posicionou. E isso seria muito importante, porque as pessoas acabam achando que são coisas. Até mesmo os magistrados, colegas, eles acabam assumindo cargos que transcende a questão humana. As pessoas se transformam em coisas que acham, tipo, coisas abstratas ao mundo do humano. É humano aquilo, mas na imaginação dele ele acha que ele é um Deus, que ele está acima das questões humanas, das questões da vida, do amor. Então, cara, eu trouxe isso porque eu queria só fazer esse comentário, que a gente vê isso todos os dias, em níveis diferentes, em graus diferentes, de formas diferentes, né? Esse sistema que a gente vive, ele não cabe dentro do Estado Democrático de Direito. Essa é a minha opinião. Sistema neoliberal, esse sistema de disputa, sistema de competição. Da forma que está concentradora, excludente, que distancia as pessoas, o abismo social que a gente está vivendo, ele é incompatível. O Estado Democrático de Direito é incompatível com isso. Daí depois a gente pode, então, falar outras coisas que eu penso sobre isso. Eu queria que a doutora Valdete me respondesse uma pergunta. Eu não sei qual é o credo de cada um de vocês, mas vamos criar uma situação hipotética e que numa sessão espírita Getúlio Vargas aparecesse. Qual seria a opinião dele se a gente contasse para ele sobre a reforma trabalhista, doutora Valdete? Bom, olha, eu não sei te responder qual seria a opinião dele, até porque o Getúlio era uma pessoa tão, assim, complexa, né? Uma pessoa que foi eleita e depois voltou como um ditador, quer dizer, né, se dizia pai dos pobres, ao mesmo tempo era autoritário. Ele é uma figura muito interessante até, justamente pela sua complexidade. Agora, o que eu acho, Mário, que dá para dizer com certeza é que aquelas pessoas que auxiliaram na compilação da legislação trabalhista que já existia, porque, na verdade, a CLT, o próprio nome diz, né, uma consolidação de leis que existiam e que são das primeiras décadas do século XX e que são resultado da luta de categorias organizadas, não são benesse do Estado, né? Tanto é que eram leis para categorias específicas já organizadas que foram apenas estendidas para toda a classe trabalhadora, toda não, né? Porque os trabalhadores rurais ficaram de fora, até a década de 70, mas assim, foi estendida para os trabalhadores urbanos na década de 40 com a consolidação das leis do trabalho.
O que eu acho que dá para dizer assim, sem medo de errar, é que qualquer pessoa que tenha acreditado, apostado no direito do trabalho, seja para uma hipótese de conciliação de classes, né, que seja para acomodação do sistema, ou seja realmente para que a classe trabalhadora tenha condições de viver com dignidade e com isso tenha, inclusive, tempo e condições materiais para pensar o mundo à sua volta, certamente concluiu. Se já não sabia disso na época da tramitação da reforma trabalhista, concluiu agora, 3 anos depois da sua entrada em vigor, que o que aconteceu em 2017 foi uma verdadeira destruição do direito do trabalho, um desmanche da legislação trabalhista, um atentado contra o direito do trabalho, uma legislação que não tem absolutamente nada de positivo, um verdadeiro código empresarial inserido na CLT, cujos efeitos a gente está vendo aí, são dificultar muito mais o enfrentamento da pandemia, fazer com que nós tenhamos um número muito maior de desempregados do que tínhamos, criar uma situação de precariedade que faz com que as pessoas não consigam sequer sobreviver com o trabalho que têm e que precisem ter 2, 3 vínculos de emprego para poder ter um salário minimamente decente, jogar as pessoas na informalidade, né, incentivando esse discurso da falsa autonomia que faz com que a gente tenha nichos inteiros de relações de trabalho para as quais o direito do trabalho não consegue existir, como é o caso dos entregadores, como é o caso das diaristas, das manicures, das cabeleireiras, enfim, uma série de pessoas que trabalham por dependência, por conta alheia, de forma pessoal, ou seja, com todos os requisitos do artigo 2º e 3º da CLT, mas que não têm um vínculo reconhecido e que, portanto, estão numa situação que o Ricardo Antunes, no livro dele, chama de privilégio da servidão. Então, acho que uma coisa que a gente pode concordar, e isso já se dizia na época em que o texto estava tramitando, de uma maneira absolutamente antirrepublicana e não democrática, num congresso a portas fechadas, sem discussão social, com a alteração do texto na ida da Câmara para o Senado, e depois no Senado com a rejeição de todas as emendas propostas, sem leitura do texto na sessão em que foi aprovado. O que nós já dizíamos, alguns de nós já dizíamos, né, e outros tinham resistência em ouvir, hoje está demonstrado pelos números. Né, os números comprovam. Tudo aquilo que a reforma prometeu, ela não cumpriu. O que ela nos legou foi uma precariedade ainda maior, que fez com que o Brasil, em 2020, diante da pandemia, se tornasse um país com mais dificuldades de enfrentamento da crise sanitária e do aprofundamento da crise econômica, exatamente porque já estava com uma população trabalhadora precarizada a tal ponto, Mário, que hoje, pela primeira vez, desde que esse índice começou a ser considerado, nós temos uma população economicamente ativa em que a maior parte dessa população está desempregada. Então, entre as pessoas economicamente ativas no Brasil, 86 milhões de pessoas têm trabalho, 88 milhões de pessoas estão sem trabalho. Esse é o resultado, né? Entre outras coisas, da reforma trabalhista. Esse discurso ele é sustentado por uma grande parte do empresariado e quem sustenta aquele discurso liberal ou neoliberal do Estado mínimo. Mas eu queria te perguntar uma coisa, André. Quem defende o Estado mínimo é o mesmo que recorre à renúncia fiscal, que se beneficia da renúncia fiscal. E que, exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, nós temos uma grande renúncia fiscal, né? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Não, eu estava escutando atentamente a Valdete falando sobre a reforma trabalhista e queria incluir também a reforma previdenciária, né? São reformas que não são reformas para o povo, há uma desconexão com a sociedade total. Por quê? Porque a gente vê que o representante hoje, o parlamentar, tanto do Poder Executivo como do Legislativo, eles não são escolhidos pela maioria do povo. Porque o mecanismo hoje, o instrumento, a gente não teria que aperfeiçoar a questão da representatividade, do processo eleitoral, ele beneficia muito quem tem poder econômico, né? Então é natural que aqueles que têm poder econômico, que estão numa posição vantajosa, que conseguem oferir lucros ou oferir recursos para manter a sua estrutura de poder, as suas vantagens sobre o restante da população, eles vão querer manter seu status quo. Como é que eles fazem isso? Eles
provavelmente, né, não tenho aqui provas, mas é uma questão de lógica, eles conseguem, então, capturar alguns representantes financiando, ou patrocinando, ou ajudando. Então, a gente vê que quando os nossos parlamentares e o próprio o chefe maior do executivo chega ao poder, ele vira as costas para o povo só serviu naquele momento para as eleições. E é uma prática que vem acontecendo há bastante tempo. Então, e tem muitos setores produtivo, vamos dizer assim, ou até especulativo, que além dos recursos gerados pela sua própria atividade, agora eles querem os recursos públicos. Isso as pessoas deveriam... Ninguém fala sobre isso, eu não vejo nem um canal de uma grande mídia, de qualquer grande mídia, falando sobre isso. Eles falam como se não existisse a questão dos juros de uma dívida que provavelmente a gente já pagou, que consome quase 40%, 50% do orçamento da União. Né? Não é só dos impostos, dos lucros das estatais, todos os recursos arrecadados pela União acabam indo para um pequeno segmento, um pequeno setor da sociedade. E isso eles não consideram. Então, quando lá na época da reforma previdenciária, eles falavam que o Estado gastava muito com a Previdência, era 25%. Eles falavam 50% dos investimentos públicos, que eu não considero gasto, tá? Nem despesa, isso é um conceito para mim, investimento. 50% do que era arrecadado era para a Previdência, para aposentados. Mas isso porque eles consideravam metade do orçamento. Se tu expandisse e olhasse o orçamento total, isso não significaria 25%, porque a outra metade vai para o setor financeiro, que é improdutivo, é especulativo. Então, eu vejo assim alguns analistas, como aquele da Globo famoso, o Sargenberger, não lembro o nome dele, ele fala que tem que atrair investidores, e esses investidores que eles tanto se referem, são investidores especulativos. Eles não geram nada, eles entram e saem correndo. Eles vão ali, dão uma mordida e vão embora. Então, a gente precisa... nós somos signatários, sou signatário da Auditoria Pública Cidadã, fazer uma auditoria pública na dívida, ver... porque se a gente diminuir esses recursos, vai sobrar muito dinheiro para investir no serviço público, gerando, assim, então, serviços que vão trazer aquela famosa dignidade e vai entrar em sintonia. Mas para a gente poder fazer isso, a gente precisa de um parlamento que faça isso, e um poder executivo que faça isso. E a gente não está conseguindo um parlamento e um executivo que faça isso. Inclusive o judiciário, faço a minha crítica ao judiciário também, poder judiciário, que muitas vezes eles ficam constrangidos. Eu tenho um exemplo aqui no Rio Grande do Sul, que os servidores públicos do meu quadro, a qual eu pertenço, nós estamos com salários atrasados. E na Constituição está claríssimo, não se pode atrasar salário. Entendeu? Então, a gente ganhou uma ação judicial, transitou em julgado, está ali a ordem para ser cumprida, e não se cumpre. Eu fui no pleno do Tribunal de Justiça e fiz um protesto na frente do TJ aqui. Chamei eles de monarquia. Bom, paciência, eu fiz meu protesto. Coloquei ali uma centena de pessoas, coloquei um caminhão e fiz um protesto. Por quê? Porque eles não fazem o governo cumprir com as próprias decisões deles. Dizendo o seguinte, mas não há recursos. Não é teu papel perguntar se há ou se não há. Então, você está fazendo política. Você está fazendo um acordo com o executivo. Ou faça cumprir a ordem judicial, que está dentro da legalidade, e o governo e o Poder Executivo vai ter que resolver seus problemas. Afinal de contas, eles se esforçaram um monte para poder chegar onde chegaram, fizeram uma enorme campanha eleitoral, e eles, ao assumirem o cargo deles, eles querem mudar a Constituição toda hora. Ou seja, as regras estão ali. As regras da Previdência Trabalhista é uma regra do jogo. Entendeu? Se é um país que cuida do seu povo, é uma regra do jogo. Quem quiser investir vai ter que submeter às regras do jogo, como se fosse cultura, costumes. Né? Uma certa vez eu li que o McDonald's na França exigiu que fosse vendido vinho. Se procede, ou se ainda acontece, nos McDonald's, porque é cultural. Eles defendendo e protegendo os produtores nacionais, que geram emprego, consumo, renda, tudo o que você sabe. Então, não há essa proteção. Estava dizendo, agora até me perdi. Me perdi mesmo. Eu quero aproveitar
quero aproveitar o teu intervalo. Eu quero agradecer, eu quero dar um alô para os nossos convidados aqui. Boa noite, Simone Nunes nos acompanhando. Boa noite, Guilherme Toniolo nos acompanhando. Simone Nunes eu conheço. Súria nos acompanhando. Lucas Pares nos acompanhando. Luciane Gomes Fonseca nos acompanhando. Ângelo Varnier nos acompanhando. Josiane Oliveira nos acompanhando. Que mais? Rodrigo Marques nos acompanhando, e também algumas falas aqui, né? A mídia ajudou a aprovar essa reforma trabalhista destruidora de direitos. Parabéns, doutora Valdete Souto, excelente fala. A Josiane fala, a reforma trabalhista foi um dos maiores retrocessos impostos aos brasileiros e só ampara os interesses do empresariado. E a parte que atinge a reforma sindical, que ataca a representatividade da organização dos trabalhadores, alterando as forças de disputa do capital-trabalho. Bem lembrado, Neucir, a reforma da Previdência institucionaliza a servidão, se trabalha até morrer e não se tem o direito de usufruir dos recursos pagos para aquele fim. Eu queria fazer uma pequena provocação à doutora Valdete e perguntar a ela... Lembrei. Então, eles diminuem o Estado para poder sobrar mais recursos, para poder, então, continuar com esse sistema perverso financeiro especulativo, que é improdutivo para o nosso país, não atende os interesses da população brasileira, da sociedade como um todo. É isso. É mais ou menos por aí minha conclusão aquela hora. Me perdi na curva. Dentro disso que o André falou, doutora Valdete, que tem tudo a ver, né? Ou seja, o que ele acabou, a narratória dele colocou situações que vão totalmente contra as questões do Estado Democrático de Direito. Pelo contrário, são situações que violam né, os direitos que foram estabelecidos ao longo de toda uma história, de uma luta. Mas, dentro disso, né, eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre como ocorre, ou de que forma a senhora vê a questão do ativismo judicial dentro do Estado Democrático de Direito. Como a gente identifica, porque se tornou muito comum se falar hoje, às vezes, quando algum colega seu se posiciona de alguma maneira X ou Y em ativismo judicial. Eu queria que a senhora trouxesse luz a essa questão, por gentileza. Mário, essa também é uma questão bem, assim, não é uma questão muito simples de responder, não, porque a expressão ativismo judicial, ela tem várias explicações para ela, né? Várias formas de ver o que é o ativismo judicial. Por exemplo, essa expressão no direito americano, por exemplo, se refere ao momento em que a Corte Suprema Americana começou a ter decisões mais progressistas em nome da Constituição. Então, a fazer a defesa dos direitos que para eles são considerados fundamentos do Estado democrático que eles construíram. Então, a palavra ou a expressão ativismo judicial começa tendo essa conotação. O juiz ativista seria aquele que se preocuparia em fazer valer decisões conforme a ordem constitucional e, portanto, conforme uma ordem de valores. Não só as regras escritas, mas o conjunto de valores que inspiram determinada sociedade. Depois, esse conceito começou a ser, de algum modo, alterado para se considerar ativismo decisões que fogem do ordenamento jurídico. Já é uma coisa completamente diferente, porque uma coisa é um juiz que se preocupa, por exemplo, com a questão axiológica, valorativa da decisão, que é a justiça, no caso concreto, é se o uso daquela regra jurídica vai ou não vai, por exemplo, fazer valer o valor e o princípio da dignidade humana, que está lá como fundamento da República. E outra coisa é o ativismo que se dá quando uma corte, por exemplo, um tribunal, ou enfim, as cortes superiores, decidem de forma completamente apartada do que diz a lei. E não é para fazer valer a Constituição. Então, por exemplo, em matéria trabalhista, tem várias decisões do STF que, se a gente pegar, são muito difíceis de compatibilizar com o texto, inclusive, da Constituição da República. E a gente tem um exemplo bem recente, que é da ação direta de inconstitucionalidade 6363,
que foi proposta em razão da medida provisória 936, que é aquela medida provisória que diz que é possível reduzir salário e jornada por acordo individual entre trabalhador e empregador. E que, inclusive, já virou lei. É a Lei 14.020. E que dá bem a medida do que a gente está vivendo, né? Porque antes tu perguntaste sobre Estado Democrático de Direito, e eu te disse que, na minha visão, nós não temos uma democracia no Brasil há muito tempo, talvez nós nunca tenhamos tido, mas não há dúvida também de que, a partir de 2013, sobretudo depois do golpe de 2016, há um aprofundamento dessa lógica de exceção, dessa lógica não democrática. E esse eu acho que é um exemplo bem bom, porque é uma medida provisória que diz que é possível, então, esse acordo individual para reduzir salário, quando a gente tem uma Constituição que diz que há um direito das trabalhadoras e trabalhadores a... Essa é a expressão que a Constituição usa, tá? Irredutibilidade salarial, vírgula, salvo negociação coletiva. Aí, quando entra essa ação direta de inconstitucionalidade no STF, para justamente questionar essa medida provisória, por autorizar um acordo individual e não um acordo coletivo para reduzir salário, o STF diz, não, mas nesse caso, como tem uma pandemia acontecendo, como é preciso urgência, como é melhor... Enfim, dá lá argumentos que, veja, não são argumentos jurídicos propriamente, são muito mais argumentos políticos. Esse é outro viés do ativismo judicial. É quando, especialmente, as cortes superiores começam a ouvir o clamor das ruas para decidir, ou a decidir assim, considerando muito mais a circunstância política do que a ordem jurídica. E aí a gente tem um problema grave, porque ao mesmo tempo em que essa... entre aspas, sensibilidade de decidir conforme o clamor das ruas, ou a situação de emergência, ou a questão política da vez, essa pode ser uma decisão assim orientada, pode ser uma decisão que, de algum modo, fortaleça a ordem constitucional, mas pode ser uma decisão que fragilize a ordem constitucional. Nesse caso, por exemplo, a decisão disse que pode acordo individual para reduzir salário, numa sociedade em que as pessoas trabalham para sobreviver, elas não trabalham por diversão, elas trabalham porque sem trabalhar elas não ganham salário, e sem salário elas não pagam alimento, elas não pagam moradia, elas não pagam roupa, elas não pagam remédio. Então, uma lei, né, agora, 14.020, que autoriza a redução de salário, autoriza concretamente que as famílias trabalhadoras precisem sobreviver com menos do que é o salário de quem está vendendo tempo de vida para conseguir comer, morar, vestir. Isso é algo muito grave, isso não é pouca coisa, né? Isso é muito grave. Numa sociedade de trabalho obrigatório, numa sociedade em que a parte dos salários gira entre 1 e 3 salários mínimos, como diz o IBGE, quer dizer, as pessoas ganham pouco no Brasil. Ter esse salário reduzido é muito grave. E aí, quando uma corte constitucional diz, olha, isso pode, mesmo que seja acordo individual. Veja, nós estamos numa sociedade em que não há nenhuma garantia contra a despedida. Então, pensa só, Mário, durante uma pandemia, 13 milhões de desempregados, nenhuma garantia contra a despedida. Qual é o trabalhador que terá condições de dizer ao seu empregador, não, desculpa, mas eu não quero esse acordo para reduzir salário, porque, afinal de contas, né, eu sobrevivo do salário que eu ganho, o aluguel não foi reduzido, o supermercado não baixou o preço dos alimentos, não vai dar para aceitar esse acordo. O que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai perder o emprego. E é o que concretamente aconteceu, porque pelos dados oficiais do Ministério da Economia, 1 a cada 3 trabalhadores com carteira assinada teve redução de salário e nós tivemos recorde de desemprego. Quer dizer, o desemprego não foi obstado, não foi impedido pela redução de salário. Então, para tu ver a situação que a gente está. Então, esse tipo de ativismo, o ativismo que só aplica a Constituição quando interessa, ou que afasta a Constituição por questões de ordem econômica ou por questões de ordem política, esse é um ativismo muito perigoso. Eu diria, esse é um ativismo que compromete a forma como a gente é organizado a sociedade, e pode não ser boa, e pode ser que a gente tenha que mudar, e eu acredito que a gente precisa mudar a estrutura, né, de como a gente está organizado a sociedade, mas o fato é que enquanto nós estivermos organizados sob essa fórmula em que o Estado constrói leis e a nossa única garantia como cidadãos e cidadãs é saber que essas leis vão ser obedecidas e que, se forem desobedecidas, existe um poder judiciário para fazer valer essas leis,
Quando o Poder Judiciário para de fazer valer as leis e começa a se preocupar com uma repercussão econômica de determinada decisão, mesmo que isso significa ferir a Constituição da República, aí a gente tem um problema muito grave. Esse ativismo me parece que é bastante deletério, bastante prejudicial ao que a gente compreende como uma ordem democrática de direito. E lembrando que o Judiciário é a nossa última instância, né? É a quem a gente, por último, recorre, geralmente, né? Quando já não isso é chamado, inclusive, de poder contra-hegemônico, porque assim, a cidadã e o cidadão contra o arbítrio do poder só pode recorrer ao Poder Judiciário. Quando o Poder Judiciário também é expressão de arbítrio de poder, aí a gente não tem mais para onde recorrer, a não ser para a força, né? E aí é a cultura. Exatamente, Valdete. Eu até diria, não querendo generalizar, que o Poder Judiciário ele faz cumprir suas decisões, mas ele tende para um lado, entendeu? Isso eu tenho observado muito, tem acontecido conosco aqui como servidores públicos. Há um compromisso político do Judiciário, nitidamente, não diria que é diretamente com o governo estabelecido, mas com aquilo que você acabou de falar, com as pressões da sociedade, com o que está circulando na dita opinião pública, ou até nos fake news. Então as pessoas têm medo. E aí, o que está nos restando hoje? Né? Nem protestos a gente está conseguindo fazer, porque aí está um Estado opressor para garantir a ordem jurídica, o pacto social, mas só para o lado de poucos. Entendeu? Porque o Estado Democrático de Direito, que são nossas instituições, eu não sou do ramo do direito, ele é o conjunto de ordens jurídicas do pacto social e deveria levar em conta aquilo que você falou no início, o princípio da dignidade humana, e não está acontecendo isso. As pessoas estão se lixando, as pessoas não têm o que comer, não têm onde dormir, não tem água, não tem luz, não tem nada. E cadê o poder judiciário? Ele está fechando os olhos, ele fecha, ele nega o que está acontecendo. Quando dá uma ordem judicial, ele faz de conta que, mas o Estado não tem condições. Isso não é problema, isso é problema do Poder Executivo, isso não é problema do Poder Judiciário. Isso está acontecendo, falaste exatamente o meu sentimento, de indignação com isso. E isso aí, eu até gostaria de dizer que aquela frase famosa, estou me atravessando, não sei se era para me falar, do Caio, não é frase famosa, é o que aconteceu em Roma, né? O Caio Júlio César, ele desobedeceu uma ordem central de Roma e atravessou o Rubicão, né? Que era o quê? Onde passava a água ali que dividia a Gália da cidade de Roma, não do centro, mas é uma fronteira. Claro que não em defesa talvez do povo, mas ele atravessou o Rubicão. E por que o povo não atravessa o Rubicão? O que é atravessar o Rubicão? É chutar o balde, é ir para um caminho sem volta. Me parece que alguns magistrados, aqui no Rio Grande do Sul, falo da nossa realidade, eles estão brincando com isso. Isso tem limites. Todo mundo sabe que na história contemporânea, na história humana, na história civilizatória, das civilizações, há um limite. Então, uma hora o povo vai atravessar o Rubicão. Só não está atravessando o Rubicão porque existe a máquina opressora trabalhando para poucos. Vai atravessar o Rubicão e aí foi o que você falou. É o que vai sobrar para nós. É o último galho na água, que seria a força bruta. Esse é um temor, mas às vezes isso acontece. E estão fazendo isso. O sistema é tão perverso, essas duas reformas são tão sinistras, tão, vamos dizer assim, perversa, que eu tenho entendimento que ela é feita, obviamente, propositalmente, para manter o sistema como está. Tu joga 80 milhões de pessoas, né, desempregados, fazendo bico, autônomos, que acreditam no sonho. Ali que, então, eles estão... Aqueles que estão empregados hoje formalmente, dentro daquelas regras de proteção que nós tínhamos no Brasil, a todo vapor, as pessoas que estão lá ficam com medo de fazer qualquer coisa. Porque tem 80 milhões, se tu não está com vontade, sai. Se tu não está com vontade, sai. Tem 80 milhões aí querendo entrar.
Então, eles colocam essas camadas, vamos dizer assim, de pessoas na extrema necessidade, à beira das necessidades básicas, primárias, não atendidas, que elas ficam, que elas dão sustentação a tudo que a gente está vivendo. Porque essas pessoas não vão exercer aquilo que tu propôs no tema inicial. O papel da sociedade no Estado Democrático de Direito. Eu falei isso no outro programa que você me convidou, Mário. Não vão exercer. Quem tem que exercer esse papel é nós. Nós vamos ter que fazer triplamente. Jornada tripla. Nós vamos ter que fazer a luta por nós e por eles. Nossos irmãos que estão aí jogados mais do que à margem da sociedade. São tratados como dejetos, né, muitas vezes. É isso que eu estou querendo dizer. Bom, eu queria falar a vocês e a todos os nossos queridos internautas que são 21 horas e 55 minutos de 55 minutos de live, de bate-papo bom, de bastante energia, de coisa boa. Bom, a minha falecida avó dizia o seguinte, né, que para bom entendedor, um risco queria dizer bom, vocês esse bate-papo aqui me trouxe a seguinte fala, né? O Estado Democrático de Direito está em perigo. Gente, para a gente finalizar essa live de hoje, agradecendo a vocês e pedindo para nos nossos últimos minutos para a gente fazer um fechamento, as últimas considerações de vocês, com a seguinte pergunta. Ok, qual é o papel da sociedade no Estado Democrático de Direito? Ou seja, qual o recado que nós vamos ter para dar para o pessoal que está nos acompanhando aqui, para os internautas que estão nos assistindo, e que essa live ela fica gravada na fanpage do jornal, e as pessoas depois vão lá e assistem e tal, né, no momento posterior, se não puderem assistir agora, ao vivo. Mas, e aí? Qual é o papel? Qual é o meu papel? Ok, eu estou sentado em casa assistindo a live, está muito bacana, falas excepcionais, mas aí, qual é o recado que a doutora Valdete lá, natural de São Leopoldo, o nosso amigo Neucir André, natural lá de Monte Belo, qual é o recado que vocês têm para dar para mim, que estou aqui no sofá com a minha família assistindo essa live do meu amigo Mário, do meu amigo André, da minha amiga querida Valdete e tal? Qual o recado? O que eu devo fazer, então? Como eu devo lidar com essa situação? Como eu devo me comportar politicamente? Enfim, né? Qual o recado que nós teríamos para dar para as pessoas que estão nos acompanhando? Né? Qual é o papel dela enquanto cidadão, enquanto sociedade, com o Estado Democrático de Direito? Vou começar por ti, André. Obrigado. Eu só queria complementar uma questão, que as reformas, elas foram... o governo usou recursos do povo contra o povo. Ele fez propagandas institucionais, dizendo para todos... Eu escutava no rádio, eu vi na televisão, que a reforma da Previdência e a reforma trabalhista trariam investimentos privados, um cenário melhor para os investidores privados. Isso não aconteceu, não vai acontecer nunca. Isso é uma mentira. Bom, eu queria dizer para o pessoal que lá na Grécia Antiga, né, nós tínhamos aqueles os idiotas e os políticos. Então, os idiotas são aqueles indivíduos, não é no sentido ruim da palavra, como se fosse uma pessoa ruim, mas pessoas que eram mais voltadas para si mesmo, né? São quase que um egoísta, alienado das questões de onde ele mora. E o político é aquele que está preocupado com o coletivo. Lá o idiota seria, como é que se diz? Eu e Deus. E o outro é um por todos, todos por um político. Então, acho que a palavra que eu daria de recomendação é a gente procurar fazer mais conversas como essa com as pessoas, procurar informações, participar de movimentos sociais, procurar se indignar, ter esperança e transformar tudo isso em motivação, para que podemos mudar, transformar. Mas essa sociedade, Mário, que tu está te referindo, é uma sociedade muito, vamos dizer assim, de tamanho não muito grande, não é tão representativa
dentro do território brasileiro, dentro da nossa nação, porque tem muitas pessoas, Mário, que não estão assistindo a gente, não tem internet, não tem computador, não tem sequer onde dormir, cara. É a grande realidade do povo brasileiro, cara. Não tem nada. Então, essas pessoas vão ter que... estão ali esperando um milagre, esperando que aconteça alguma coisa. E aí, nesse sentido, também entra essas religiões, que, não digo a religiosidade, né, em si, mas religiões que ficam ali alimentando uma expectativa que nunca chega, certo? Então, as pessoas vão ter que buscar informações, estudar, discutir e transformar a sua indignação em motivação. Aqueles que podem fazer isso, venham conosco aí com a Valdete, que abriu a boca, não ficou quieto, colocou seu sentimento humanitário para fora, o seu sentimento coletivo e não individual. Só o coletivo vai resolver o nosso problema. Seria essa a minha mensagem que eu poderia passar para os colegas. Muito obrigado mais uma vez e boa noite a todos. Doutora Valdete. Muito bom, André. Bom, assim, acho que o papel da sociedade, em primeiro lugar, é a gente reconhecer que, ao contrário do que dizia a Thatcher, né, lá no século passado, nós não somos apenas uma soma de indivíduos, nós somos pessoas que compartilham um mesmo espaço de vida, um mesmo destino. Eu sempre falo do direito do trabalho, costumo dizer, e é verdade, que todos os direitos trabalhistas, por exemplo, interessam e interferem na vida de toda a coletividade. Quer dizer, se uma pessoa trabalha mais do que 8 horas e com isso perde convívio familiar, não tem tempo de estudar, fica cansada, dirige com sono, isso vai acabar de um modo ou de outro interferindo em toda a vida social, inclusive na nossa vida, né? Então, daqui a pouco tem uma pessoa lá que está trabalhando há 12 horas no ambiente hospitalar e não consegue atender adequadamente porque está cansada, exausta. E várias pessoas serão, de algum modo, atingidas por esse descumprimento de um direito que parece que é um direito individual. O que isso nos mostra? Que não existe nada absolutamente individual nesse mundo que nós compartilhamos, que todas as coisas, como nós somos seres sociais, todas as coisas nos interessam como sociedade. Bom, então a nossa função como parte dessa sociedade é agir em cada pequeno espaço de vida que nós temos. É agir como cidadã, agir como consumidora, como mãe, como familiar. Então, a gente passou por uma eleição recentemente muito dolorida, né, para a sociedade brasileira, pela forma como foi feita, por aquele discurso que foi eleito, e às vezes a gente fica com vontade de não falar mais sobre isso. Mas não dá, já que a gente tem um destino a ser compartilhado e que as opções políticas, por exemplo, do governo que foi eleito nos atingem, nós precisamos falar sobre isso. Então, me parece assim que a gente tem um papel que é extremamente relevante, pode não parecer nada, porque é um trabalho de formiguinha, mas que acaba sendo essencial para definir, né, para onde a sociedade brasileira vai caminhar, que é exatamente isso, como consumidora, não consumir de lojas, de empreendimentos, por exemplo, que explorem trabalho escravo, sabe? Como cidadã, não burlar as regras sociais, não achar que eu posso falar contra a corrupção, mas sonegar imposto, porque não rola. Como mãe, ensinar que a competição não pode ser o nosso ideal de vida, que o ideal tem que ser a solidariedade, o auxílio ao outro, a divisão da riqueza, politicamente atuar para que essa divisão de riqueza ocorra, quer dizer, saber efetivamente o que está acontecendo na nossa sociedade e começar a agir, né, para perguntar, por exemplo, o parlamento, por que o parlamento está tão preocupado em tirar direito trabalhista e não está preocupado em fazer as correções que precisam ser feitas, por exemplo, na questão tributária e em outras questões que são tão relevantes para quem vive do trabalho nessa sociedade que a gente tem. Então, a gente tem tarefas que parecem pequenas, mas que são importantes e que não dependem de mais ninguém além da gente mesmo. E acho que esse é o nosso papel. E se nós exercermos esse papel, a sociedade brasileira melhora e nós vamos, como sociedade, criar condições para tentar mudar o rumo dessa história, porque o fato, né, Mária, é que está muito ruim. Tá, como diz a música, tudo demorando em ser tão ruim. Nós estamos perdendo quase 1.000 vidas por dia ainda, e numa completa distopia, ouvimos falar em governos estaduais e municipais pensando em reabrir as escolas, enquanto a pandemia não está absolutamente controlada. Nós temos recorde de desemprego, recorde de índice de desigualdade, quer dizer, nós não podemos fazer de conta que isso não nos interessa ou não nos afeta, porque isso nos afeta. Então, nós precisamos começar a agir para tentar mudar essa realidade. Então tá,
Então é isso. Nós conversamos hoje com o André Varnier, ex-presidente do Sintergs, e com a doutora Valdete Souto, juíza do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região, ela de São Leopoldo, da querida Unicinos, Unicinos, e ele de Monte Belo, né? Lá da cidade de Monte Belo. Alegre, né, cara? Uma cidade que foi colonizada por italianos, né, André? Fui batizado naquela igreja lá. Tem lá, só tem uma, né? Igreja de lá. É uma igreja e acabou a cidade. Tá, então, em nome do André, em nome da doutora Valdete, um abraço para São Leopoldo e para Monte Belo, e até amanhã com mais uma live. Um abraço, gente. Obrigado a vocês. Tchau, tchau.